tarde a todos. Né? É uma alegria estar aqui fazendo a mediação dessa mesa com 3 colegas brilhantes e que certamente vão contribuir muito para as nossas reflexões e os nossos estudos na área. Né? Então, nós vamos começar pelo colega Paulo César Silva de Oliveira, com o seu lindo trabalho, né, que vocês vão ver, Margens pelos Becos, Imaginário, Cultura e Circulação de Saberes em Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins. Então, Paulo, com a palavra. Muito obrigado, Cris. Boa tarde, Tarso. Boa tarde, Luiz. Prazer estar com vocês. Agradecer ao Pedro por toda a ajuda. Antes de falar, eu tenho que fazer aqui 2 agradecimentos. Um é o CNPq, pela concessão de Bolsa de Produtividade e Pesquisa, e o outro é a FAPERJ, pela concessão de uma Bolsa de Prociência, que são auxílios que muito nos, né, impulsionam em nossas pesquisas. A minha apresentação focaliza, como está no título, no romance Desde que o Samba é Samba, lançado pelo Paulo Lins em 2012, 15 anos após, né, um sucesso midiático e de público, que foi o Cidade de Deus, que todos devem conhecer, bem mais do que o Desde que o Samba é Samba, né? E dessa vez, o Paulo Lins ele retoma o seu olhar, né, para essa outra história, né, essa história ainda pouco contada do Rio de Janeiro. O foco dele tem sido ele só tem 2 romances por enquanto, né? Tem sido o Rio de Janeiro, e nessa obra em particular, de que eu falarei hoje, ele trata justamente de um grupo que se estabeleceu ali naquela região do Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro conhece mais ou menos a região, né? E esse romance tem 2 personagens históricos, né, uma espécie de Romana Clay, né, 2 personagens históricos principais, que são o sambista Ismael Silva e o sambista Brancura. O Ismael Silva se notabilizou, né, como um grande compositor, e o Brancura ficou naquela oscilação entre o malandro do Estácio e o sambista que poderia ter sido. Morreu muito jovem e acabou não sendo. Enfim, para otimizar o nosso tempo, eu vou aqui fazer referência a uma cena que eu chamo de cena emblema, no comecinho do romance. E nessa cena são apresentados a nós, leitores, 5 personagens, que são o sambista Brancura, Valdirene, Sodré, Valdemar e Tia Amélia, que são os 5 protagonistas desses 5 primeiros capítulos do romance. Essa que eu posso chamar de capítulo, a divisão que ele faz. Nessa cena, trata-se ali de uma questão meio rocambolesca, né? Uma possível tragédia de sangue que está prestes a se desenvolver entre o português Sodré e o jovem Valdemar por conta de uma disputa do favoritismo da prostituta Valdirene. A cena se passa justamente ali no Largo do Estácio, né? O espaço geográfico é aquela região do Estácio, e essa cena é justamente arquitetada por um dos protagonistas do romance, que é o Brancura, né? Que, para se vingar, né, por uma questão pessoal do português Sodré, ele arquiteta, né, esse faroeste caboclo naquela região entre os dois. Porque se Sodré mata Valdemar, ele vai preso. Se Valdemar mata Sodré, Brancura também se livra do problema com o português. Então, assim, essa cena emblemática, ao meu ver, justamente porque ela não só apresenta alguns personagens fundamentais para a trama, como ela situa a trama no espaço geográfico de que o romance se serve para contar uma outra história da cultura e das camadas subalternizadas do Rio de Janeiro. E a partir desse que eu chamo de não acontecimento, né, porque nada vai acontecer naquela cena,
porque a mãe de Valdemar, né, tia Amélia, chega no local, acaba com a festa, bota o filho para casa, como toda tia baiana daquela época, né? E a cena absolutamente não se resolve pelo sangue. Se resolve ora pelo humor, ora pela paródia, ora pela ironia. E o que é fundamental, né, nesse comecinho do romance, é que justamente esse personagem principal, que é o Brancura, seria, assim, ao meu ver, o personagem mais trágico do romance, ele introduz uma certa história do Rio de Janeiro ainda a ser melhor descoberta. E eu acho que a literatura do Paulo Lins, né, com todas as críticas que foram feitas à construção romanesca, ela consegue resgatar para o leitor, no mínimo, assim, uma certa curiosidade sobre o tema. Então, eu vou começar aqui a ler, né, para otimizar o nosso tempo. A gente tem pouquíssimo tempo. E eu começo assim. O tempo da narrativa situa-se a cerca de 2 décadas após a conhecida reforma urbana do prefeito Pereira Passos, que comandou a cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906. Ou seja, a trama do romance se passa em meados dos anos 20 até o final dos anos 20. A reforma de Pereira Passos também ficou conhecida como Bota Abaixo, um conjunto de ações marcado por demolições, expulsões e expropriações que redefiniriam a estrutura urbana do Rio recém-republicano, capital e principal cidade do país então. O intenso desenvolvimento urbano do Rio ocorreu para e passo com os fluxos migratórios que ajudaram a impulsionar a ideia das reformas, que, como de praxe, atingiriam profundamente as camadas médias, baixas e baixas da população. As palavras de ordem de Pereira Passos foram higienizar, demolir, sanear, organizar e, principalmente, civilizar a capital da República, livrando-a da má fama de cidade insalubre, acometida por doenças como a dengue, a leptospirose, a malária, dentre outras. Mudou bastante, né? Para a consumação do projeto, foram alargadas, modernizadas e prolongadas as até hoje essenciais e principais vias urbanas do centro da cidade, como a Rio Branco, Mendes Sá, Marechal Floriano, Avenida Passos. Alguns morros, como o Morro do Castelo, o Morro do Senado, foram extintos, aplainados, e ruas, como a antiga Mata Cavalos, da qual eu sou vizinho, hoje é a Rua Riachuelo, a Rua Machado de Assis, passava muito por ela, né? Foram estendidas, cortiços e casas de pequenos comércios foram expropriados, enfim. O que impedia o avanço civilizatório pretendido por Pereira Passos foi sendo removido da paisagem carioca. Cerca de 700 a 3.000 construções foram demolidas, conforme podemos ler no Atlas Histórico da Fundação Getúlio Vargas. Obviamente, essas ações provocaram uma diáspora local. E aí, o tema dos nossos seminários, né? A questão da migração, né? A gente fala muito do migrante que vem de fora, né? Do que sai do seu país, mas também temos aqui um processo, né? Às vezes muito doloroso, muitas vezes trágico, como tivemos recentemente com as reformas para as Olimpíadas, né? De processos de migrações locais, não é? Por quê? Porque esses moradores das áreas atingidas pelas reformas ou se deslocaram para regiões distantes, naquela época os subúrbios, né? Ou começaram a ocupar desordenadamente os morros próximos, como o Livramento, onde nasceu Machado de Assis. Outro morro importante, o Morro da Providência, no caso do romance Paulo Lins, aliás, no caso do romance do Paulo Lins, né, o Morro do São Carlos, aqui nas imediações do Estácio. A tônica das expulsões foi o autoritarismo com que as populações do entorno foram destituídas de imóveis, negócios, e esse é o ambiente histórico, social, geográfico, econômico, político que o romance Desde que o Samba é Samba ficcionaliza. Então, essa pequena introdução para a gente se situar historicamente, geograficamente, e também, de certa forma, entender, né,
como que essa região vai se tornar uma espécie de polo irradiador de uma cultura até certo ponto vitoriosa, mas até hoje ou cooptada ou ignorada. A grande diversidade racial, cultural e religiosa fica evidente quando observamos o fluxo migratório da região, intensamente marcado pela chegada das tias. Eu coloquei tias aqui no texto, aqui não dá, entre aspas, né? As tias baianas, que foram mulheres que tiveram um papel fundamental na produção cultural dessa região. Além delas, populações em fuga das secas do Nordeste, as vítimas da Guerra de Canudos, que, aliás, depois eu vou comentar, e migrantes vindos da Europa, das áreas pobres da Europa, como os judeus asquenazes e alguns do leste europeu de então, que também passaram a imigrar para o Brasil e se estabeleceram naquela região que a gente costumava, né, que costumavam chamar naquela época de Pequena África. Para ilustrar esse caldo cultural, eu vou trazer também uma outra obra, fazer uma relação intertextual com uma outra obra de um escritor chamado Ney Lopes, esse menos conhecido que o Paulo Lins, né? Num livro chamado Preto que Falava Ídis. Do que trata esse romance? Esse romance trata de uma personagem, um negro, ou um preto, né, como diz no título do romance, chamado Nozinho, e sua relação amorosa com uma judia branca chamada Raquel, né? E esse romance não é narrado por esse personagem, sim por um narrador homodiegético, um narrador testemunha, né? Que logo no primeiro capítulo assim identifica essa tarefa. Eu vou citar um trecho do romance. E de tudo isso me veio o gosto, o prazer de estudar a condição humana, de estudar o comportamento dos grupos sociais em função do meio, os processos que interligam os indivíduos em sua vida social, a evolução social desses grupos e os costumes, as crenças e as tradições transmitidas de geração em geração que permitem a continuidade de uma determinada cultura ou de um determinado sistema social. Esse trecho, apesar de ser um trecho ficcional, pode parecer, né, retirado de algum ensaio crítico, né? Recorro a um outro diálogo com o romance de Lopes, né, que diz assim: aquele povo fazia parte de contingentes livres e libertos. Aquele povo, no caso, os negros, que com a abolição se instalaram nas precárias casas de cômodos das ruas vizinhas à praça. No caso, a praça, para quem não sabe, seria a Praça 11, né? Na área central aqui do Rio de Janeiro, bem perto da estação de trens da Central. E que depois, com os espaços esgotados, começaram a levantar casebres improvisados nas encostas dos morros, como da Providência, que depois da Guerra de Canudos acabou ganhando o apelido de Morro da Favela, como todo mundo sabe. Eu acho que nem todo mundo sabe. O Lopes acha que todo mundo sabe. E é curioso também que favela, né? O nome favela vem de uma planta, né? Daquela região lá de onde aqueles imigrantes de Canudos, né, vieram, né? E eu não sei, né, por quais caminhos a história levou a gente a identificar favela, né, com toda essa comunidade que foi se instalando nos arredores da cidade, nas encostas, né? Estamos diante de ambientação e paisagens histórico-geográficas que Paulo Lins, em outra mirada, também ficcionaliza. Tanto em Paulo Lins quanto em Ney Lopes, há uma grande galeria de personagens, né? Sejam elas referenciadas apenas ou participantes ativas das tramas a transitar por becos, margens de uma sociedade em rápida transformação, chamada, como eu já disse antes, de Pequena África. E aí eu chamo essas literaturas, em minha pesquisa, de literaturas de repovoamento, né? Porque não que essas personagens não estivessem ali já representadas, por exemplo, em obras como Memórias do Sargento, não essas personagens, mas essa área e esses tipos humanos, né? Em Manuel Antônio de Almeida, em Marcos Rebelo, Lima Barreto, João do Rio. Então, a gente tem assim,
uma série de escritores, Coelho Neto, que também olharam para esse entorno. Mas eu chamo de repovoamento porque essas literaturas reconduzem essas personagens a uma espécie de lugar, né, em que o olhar narrativo, o olhar ficcional, o olhar do escritor, né, as toma como uma espécie de centralidade dentro daqueles processos de aculturação. Por exemplo, Brancura, né, que é o Rufião, o personagem citado, era o apelido de Silvio Fernandes. Teve uma vida muito curta, ele viveu, não se sabe ao certo quando ele nasceu, mas ele não chegou aos 30 anos de idade. Né? Brancura, junto com Ismael Silva, Bide, Baiaco, vou citar só alguns, tá? Mano Edgar, né? Foram aqueles sujeitos que fundaram a primeira escola de samba, naquela região mesmo do Estácio, chamada Deixa Falar, em 1928, lançando as bases do que hoje se chama Samba de Sambar, que é uma produção literária, musical, diversa, aliás, é musical literária, né? Eu escrevi musical literária e li ao contrário. Diversa das antigas marchas, machistas, mundus, que dominavam a cena musical carioca. A tia Amélia, essa personagem, né, a qual eu me referi agora, é provavelmente referência a uma das tias baianas famosas da região. Só que o romance toma uma certa liberdade com relação a isso, né? Porque essa tia Amélia, a tia Amélia histórica, é mãe de um outro compositor muito famoso, para quem gosta de música popular brasileira, que era o Donga, né? Donga, que foi o suposto autor, há uma briga, uma controvérsia danada sobre isso, do primeiro samba enredo gravado chamado Pelo Telefone. Todo mundo deve saber, né? Deve conhecer, mas não vou poder falar agora por causa do tempo. Mas, e o Donga, o nome do Donga era Ernesto Joaquim Maria dos Santos, que na trama é o marido da tia Amélia, né? Ex-marido, que ela é viúva, né? Viúva de Ernesto. Então, Ernesto Donga, na verdade, era filho de tia Amélia, e na trama ele passa a ser o marido de tia Amélia, né? Então, essas são as liberdades que o Paulo Lins vai tomando em relação à história, né? As demais personagens da cena com que abrimos essa comunicação são exemplos da diversidade de sujeitos que circulavam pela região. Prostitutas, né, como Valdirene, né, rufiões, né, que era ou como o romance bem coloca, né, o cafetão, né? O romance é totalmente despido de qualquer pudor vocabulário. Eu que coloquei rufião, mas ele chama de cafetão. Prostituta ele chama de outros nomes, não vou falar aqui. Descendentes de portugueses, ex-escravizados, e também dos descendentes desses ex-escravizados. E é curioso... Não, vamos deixar isso para depois. A trama inicial, algo rocambolesca, na verdade, é motivo para se contar a história de uma cultura, de seus processos de transmissão e de construção artística empenhada, capitaneados por descendentes de escravos nos anos imediatamente posteriores à abolição. Se nós fizermos as contas, de 1888 até 1920, né, a gente tem aí um tempo muito curto, né, para que esses sujeitos, né, que eram descendentes, né, que eram descendentes desses sujeitos escravizados, pudessem estabelecer aquele tipo de arte naquele momento e então com espaço de tempo. E é dessa questão que o romance se nutre. O romance discute, sem ser panfletário, as tentativas de se minimizar o papel dessas populações dos movimentos identitários de formação da cultura nacional. Um pesquisador de música e literatura, Humberto Franceschi, ele diz o seguinte, que essa população, e eu cito Franceschi, surpreendeu os pseudodonos da cultura que jamais poderiam imaginar que aquele pequeno agrupamento, filhos da primeira geração saída da escravidão, pudesse exercer tal força na alma popular a ponto de botar em risco a tranquilidade das elites ainda abaladas com as consequências da abolição e do encilhamento. Só para lembrar, né, os donos de escravos foram indenizados, né, por terem perdido os escravos, né, mas os escravos
já os escravizados, no caso, jamais foram indenizados. Né? Como aponta Franceschi, e como se lê no romance, aquela comunidade multifacetada que se reunia na região do Mangue, por onde o grupo do Estácio circulava, né, de muitos modos ameaçava o status quo das elites, já que as regras e normas da elite ou eram ignoradas no todo ou em parte. O grande desafio daqueles grupos era o de estabelecer uma nova ordem que fundasse uma tradição, ao mesmo tempo que se tentava rejeitar o tradicionalismo. E aí uso uma diferença que o Eduardo Granja Coutinho, que não é o Eduardo Coutinho, da UFRJ, quer dizer, Eduardo Granja Coutinho entende que o grande desafio, né, daqueles sujeitos era tornar as suas narrativas manifestações de uma concepção de mundo particular, ao mesmo tempo falando de sua história e defendendo os interesses do grupo na construção de uma memória coletiva. E aí eu utilizo um conceito do Michael Pollan, né? Alguns conceitos, aliás, do Michael Pollan, quando trata das relações entre memória individual e memória coletiva. Né? Pollan diz que é comum a essas duas formas de memória, individual e coletiva, os acontecimentos vividos, cito Pollan, né? Pessoalmente, e os acontecimentos vividos por tabela, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a pessoa se sente pertencer. Nesse sentido, a narrativa ficcional apresenta alguns problemas teóricos que precisamos contornar, sendo criação de um autor, que num presente se dirige a um passado, não para historiar, mas para representá-lo artisticamente, a ficção, obviamente, revela-se problemática. Tanto mais os critérios de invenção e ficcionalização do passado são submetidos à estratégia do discurso literário, como é o caso da Tia Amélia, né? Que historicamente é mãe de Donga e na narrativa passa a ser esposa. Desde que o samba é samba, é romance de escritor contemporâneo, né? Pensado como representação ficcional de um capítulo de nossa história cultural, né? Em que trata da emergência da arte do samba e de seus protagonistas e coadjuvantes no contexto social da Primeira República, né? Sumarizando tudo aquilo que eu disse antes. Quanto a isso, o processo de representação que se baseia na ficcionalização de sujeitos históricos dialoga com o passado diferentemente do discurso histórico em si, em que os indivíduos são sujeitos, são tratados como sujeitos de sua experiência. A ficção é uma espécie de com-si, no qual reconhecemos ao mesmo tempo o fato histórico e a tutela de um narrador, né, que existe como sujeito de uma enunciação, que por conseguinte remete à instância autoral, que é a regente desse processo. Isso não invalida o papel do discurso literário como espaço de interpretação, de registro e manutenção da memória, já que também as narrativas orais, embora não partam dessa relação tripartite, autor, narrador, narrativa, necessariamente, recuperam uma memória de pessoas que frequentemente intercalam as funções de sujeitos históricos, com as de personagem narrador. Expliquemos. Sua memória é atravessada não somente pelo que viveram, mas também pelo que presenciaram, ouviram de terceiros, pelos impactos daquilo que o grupo formalizou. Daí que a ideia de uma memória mais verdadeira, com todas as aspas possíveis, ou próxima ao real relatado, é profundamente discutível. Michael Pollan chama isso de projeções ou transferência por herança, quando as memórias que eu revelo são codependentes das memórias a mim reveladas por outros. A questão da tradição, como se vê no romance, alia-se ao problema da memória quando percebemos que os signos estão sempre dispostos em uma arena em que se desenrolam as disputas de classes. Por isso, a tradição pensada como hegemonia é sempre perpassada pelo jogo de poder que tenta arrebatar o discurso para o campo das ideologias. Eduardo Granja Coutinho, aí eu retomo o estudo dele, na concepção metafísica da tradição, predomina um pensamento hegemônico cuja ideologia é a conservação, cito Coutinho, das relações sociais vigentes, onde se pensa a cultura como objeto, peça de coleção, mercadoria, desconsiderando o processo pelo qual o homem, por meio de sua praxis criadora, transforma ativamente a realidade cultural.
A tradição, continuando com Coutinho, é vista como 1. Conjunto de fatos. 2. Sistema mecânico. 3. Essência, espírito de um povo. Ou 4. Estrutura. Mas raramente é vista como produto da atividade prática de sujeitos históricos. Entender a escrita de romances como de Paulo Lins demanda um pensamento do traço. Esse termo não é meu, é de Eduardo Bolsas Coutinho. Ou seja, o entendimento do passado por um sujeito presente que o reconhece e problematiza, como fazem o autor, primeira instância, ou os receptores da obra, que estão lá no outro lado do processo de significação das obras. Paulo? Ainda... Oi, sim. Oi, querido. Só para lembrar que nós estamos já no tempo. Ah, tá? Sim. Finalizando mesmo. É só um trechinho. Então, esse processo de memória, segundo Michael Pollock, que é seletiva, herdada ou organizadíssima, quando falamos, por exemplo, da memória nacional, né? Toda vez que nós lembramos o 7 de setembro ou 15 de novembro, estamos diante da memória organizadíssima, né? Segundo Michael Pollock, né? Então, essa introdução, muito breve, obviamente, ao romance de Paulo Lins, nessa introdução tomam forma as ideias de fio intergeracional e comunicação intertemporal. O romance nos ajuda a pensar cartografias literárias renovadas ao repovoar o presente com sujeitos que transitam em espaços históricos e geográficos determinantes para o debate cultural moderno, expressos na plurivocalidade do romance. Esse pensamento do traço eu chamo de estratégias de reenvios. Aí sou eu falando. Eles estão bem resumidos em uma imagem força de um outro escritor, esse da própria vizinho ali, daquela temporalidade, chamado Lima Barreto, que todos conhecem, no romance Numa e a Ninfa. E eu gostaria de terminar com uma citação do Lima Barreto, que é a seguinte, uma citação do romance Numa e a Ninfa. A cidade nova não teve tempo de acabar de levantar-se do charco que era. Não lhe deram tempo para que as águas trouxessem das alturas a quantidade necessária de sedimento, mas ficou sendo o depósito dos detritos da cidade nascente, das raças que nos vão povoando e foram trazidas para estas plagas pelos negreiros, pelos navios de imigrantes, à força e à vontade. A miséria uniu-as ou acalmou-as ali, e elas lá afloram com evidência. A cidade nova desfaz muito sonho que partiu da Itália e Portugal em busca da riqueza, e por contrapeso muita fortuna se fez ali, para continuar a alimentar e exercitar esses sonhos. É nessa ambientação que as culturas compósitas, para falar um pouquinho do Eduardo Blisson, lembrar um pouquinho do Blisson, que formaram a vitoriosa forma artística do samba, que Brancura, Sodré, Tia Amélia, Valdemar e Valdirene expressam, ora como personagens principais, ora como coadjuvantes de uma saga dos subalternizados, em sua trajetória rumo à construção de uma obra coletiva, feita por indivíduos cujas existências foram se atravessando, abrindo perspectivas novas para a ideia moderna de nação. E aí eu encerro aqui. Passei um pouquinho, né? Obrigado, querido. Está sem som. Pronto. Então, assim, desculpa, gente. Agradeço aqui a fala do Paulo. Lembrando que os comentários aqui já estão fervilhando, que lembram de várias questões e gostam muito, né? Então, realmente... Sempre que você fala é instigante, Paulo. Então, agradeço. Agora, vou passar a palavra para o Luiz Manuel da Silva Oliveira, do FSJ, né, Federal São João del Rei, e com o título do trabalho Índia e Estados Unidos da América, Identidade, Imigração e Laços Familiares sob um viés pós-colonial em A Doçura do Mundo, de Triti Umrigar. Eu não sei pronunciar, mas creio que você me corrige, Luiz. Então, com a palavra, Luiz Manuel.
Olá, tudo bem? Meus amigos, meus colegas queridos do nosso grupo de pesquisa, a todo mundo que está assistindo a gente, está nos prestigiando, né? Muito obrigado. E, como a professora Cris acabou de falar, né, este é o título da minha apresentação: Índia e Estados Unidos, Identidade, Migração e Laços Familiares sob um viés pós-colonial em A Doçura do Mundo, de Thrity Umrigar. É que esse nome dela é difícil mesmo de pronunciar, Cris. Então, vou optar por fazer a leitura, mas talvez eu pare de fazer alguns comentários, não é? Mas eu vou tentar me ater à leitura para tentar não extrapolar o tempo, né? Começando a minha fala, enfocando em primeiro lugar o próprio título, escolhi Índia e Estados Unidos por algumas razões, tais como evidenciar a posição da Índia como maior e talvez a maior e talvez a mais importante ex-colônia britânica, geradora de uma vasta produção literária pós-colonial em inglês, produzida por homens e por mulheres, assim como para sinalizar que, com o arrefecimento do poderio pós-colonial, do poderio colonial inglês e o avanço dos movimentos de independência e emancipação de muitas das colônias inglesas, desde o final do século XIX, em todos os continentes, não somente os indianos, mas também membros de outras ex-nações colonizadas pela Inglaterra se engajaram em movimentos migratórios, não somente para a Inglaterra em si, mas também para os Estados Unidos, que se tornou um novo e poderoso ícone de nação neocolonial bastante atrativo e sedutor, sendo então instaurado um processo mais sutil de neocolonização, com a nação anfitriã estadunidense desempenhando um papel de grande importância nesse cenário, tanto para, como diz o pensador cubano Fernandes Retamar, essa nova população de calibães, quando o imigrante adentra os Estados Unidos em condições de desprovimento emocional e financeiro, movidos por necessidades múltiplas, quanto para imigrantes, como algumas personagens da nossa escritora aqui, Thrity Umrigar, como a senhora Temina, a protagonista de A Doçura do Mundo, que é oriunda de uma porção da classe média abastada de Mumbai. Vale lembrar aqui que Retamar cria uma metáfora conceitual usando a figura de Caliban de A Tempestade, de Shakespeare, para representar o nativo dos territórios colonizados invadidos pelas nações europeias a partir do século XVI, que agora revidam, na verdade, né, fazendo o movimento migratório ao se dirigirem para as sedes do Império Colonial e a nova sede, né, que são os Estados Unidos. Nesse sentido, ouso também situar os Estados Unidos como objeto desse ímpeto calibanesco, entre aspas, de invasão dos indivíduos ex-colonizados pelas nações europeias, marcadamente a Inglaterra, de quem, sob múltiplos vieses, os Estados Unidos herdaram o potencial de polo atrativo, até mesmo pela língua comum, o que aparentemente está em processo, né? Bem, porém, antes da abordagem do romance objeto desta fala em si, cumpre dar algumas notícias sobre a Thrity Umrigar, a autora. Ela é uma escritora contemporânea de origem indiana e residente nos Estados Unidos. Ela nasceu em Mumbai e emigrou para os Estados Unidos aos 21 anos. Atualmente, ela é jornalista e autora de muitos livros ficcionais e até de 2 livros infantis. Ela já escreveu e ainda escreve para vários jornais, além de ser professora assistente de inglês e redação criativa na Case Western Reserve University. Thrity Umrigar também é PhD em inglês e mora atualmente em Cleveland, que é o ambiente estadunidense onde se desenrola o enredo de A Doçura do Mundo, como vou abordar um pouco mais à frente. Bem, a Thrity Umrigar tem sido uma escritora bastante produtiva e, por exemplo, entre 2001 e 2020, ela publicou 13 livros, 13 romances, né? E 2 livros infantis, né? Mas a cada vez que se consulta alguma coisa sobre ela, aparece mais alguma coisa que não foi mencionada em outro site, né? Thrity Umrigar, assim, eu destacaria, pelo menos dos que eu conheço, dos que eu tenho leitura, a distância entre nós, vou citar logo os títulos em português, né, de 2006, A Doçura do Mundo, que é o romance sobre o qual eu estou falando hoje, tendo essa conversa com vocês,
e A Hora da História, A Doçura do Mundo de 2007 e A Hora da História de 2014. Thritt Ungar conquistou um lugar de fala escrita nos Estados Unidos, na Índia e no mundo, uma vez que os seus romances influenciam o que há de humano em nós, sem resvalar para a pieguice, mantendo a abordagem de questões emocionais na medida certa para não se circunscreverem na área do sentimentalismo forçado. Então, a Thritt Ungar, ela procura escrever de uma forma a dar realce aos sentimentos humanos, as dúvidas, os dilemas dos imigrantes, né? As agruras por que passam, de toda sorte física e emocional, mas percebe-se que ela consegue conter isso dentro de certas fronteiras, né? Assim, as temáticas da autora desvelam uma gama multifacetada de relações humanas e sociais complexas, abarcando questões de gênero, hibridismo cultural, diáspora, assimilação cultural, bilinguismo, dentro e fora da Índia, e quase sempre envolvendo as personagens de ascendência indiana, procurando o seu lugar na nação estadunidense, mas não necessariamente em situação de desvantagens múltiplas, como é o caso de Temina em A Doçura do Mundo, que, como já afirmei, é uma senhora de classe média, acho que eu não tinha afirmado, na verdade, né? Ela é uma senhora de classe média de Mumbai, sendo instada pelas circunstâncias a se inserir no seio da família remanescente em Cleveland, uma vez que ela está viúva e ela vai visitar o filho. E ela começa a passar por esse dilema, essa fragmentação identitária de ter que decidir se ela vai morar nos Estados Unidos com o filho ou continuar na sua vida confortável de classe média alta em Mumbai. Ainda sobre a autora, há duas informações que considero relevantes. A primeira tem a ver com as premiações que ela tem recebido, e a segunda diz respeito à questão étnica e de classe social, que envolve ela própria e algumas das personagens que ela cria. Dentre os prêmios recebidos, podemos citar o Lambda Literary Award, que é anualmente concedido em Nova York a diversas obras de ficção por categoria. Em 2013, o romance The World We Found, que em português foi traduzido como A Redescoberta do Mundo, de 2012, ganhou o prêmio na categoria de melhor obra de ficção de temática lésbica, gay, bissexual e transgênera. Além disso, os seus romances têm recebido vários elogios e a maioria das resenhas a que nós temos acesso são bastante favoráveis, né, a ela e à escrita dela, né? A outra informação relevante sobre Thritt Ungar é que a família dela na Índia pertence à casta Parsi, tendo sido ela educada em escolas católicas, o que a fez crescer separada da predominante cultura hinduísta, né, e fortemente influenciada, e também ela foi fortemente influenciada pela literatura em língua inglesa, devorando as obras de Virginia Woolf, Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Faulkner e outros escritores e escritoras de língua inglesa. Talvez por viver tão intensamente mergulhada na literatura, a adolescente Ungar tenha sido taxada de sonhadora, desatenta e distraída, de alguém com a cabeça sempre nas nuvens. Mas, como nós podemos perceber, isso acabou sendo uma grande vantagem para ela, que se tornou uma escritora de sucesso, cujos romances são traduzidos para muitos idiomas, né, e vendidos em muitos países. Fazendo uma pequena incursão na complexa questão das castas na Índia, Jean-Claude Carrière diz que, a despeito de originalmente as castas dividirem-se em 4 grupos, a saber, a dos Brahmanes, que se impôs progressivamente como casta dominante, a dos Kshatriyas, guerreiros ou cavaleiros, a dos Vaishyas, comerciantes, e, finalmente, a dos servidores, os Sudras. E de a supressão oficial desse sistema ter sido promulgada pelo primeiro-ministro indiano do período da independência, Jawaharlal Nehru, que governou de 47 a 64, o sistema de castas persiste no imaginário e em muitas práticas sociais indianas. Há uma ideia de que existem cerca de 4.000 castas na Índia, para vocês terem ideia de como a situação é complexa. Mas eu vou pular direto para a questão que nos interessa mais, que é a casta a que pertence a autora e também a algumas das personagens dela. De acordo com Carrière, no século... E é importante prestar atenção nisso, porque isso vai ser bastante relevante para a finalização da minha fala aqui.
De acordo com Carrier, no século VIII, houve a entrada em algumas partes do território indiano de levas de exilados persas, que hoje seriam considerados iranianos, que fugiam da invasão árabe do seu país. Conta uma lenda corrente na Índia que um sábio persa, porta-voz dos exilados, ao se deparar com certa tendência do rei da época, o Shilaharajai, que governava a parte ocidental da Índia, de negar-lhes acesso e permanência definitiva em solo indiano, esse sábio pediu uma xícara de leite e um pedaço de açúcar. Então, habilmente, dissolveu o açúcar no leite e disse ao rei que os persas seriam na Índia o que o açúcar significou para o leite. Seriam discretos, se misturariam e, de alguma forma, adoçariam a vida dos indianos. Disse que foi suficiente para convencer o rei a dar-lhes asilo. Não obstante, na prática, isso não acabou funcionando, na medida em que esses exilados persas, que vieram a constituir a casta Parsi, se recusaram a se converter ao islamismo e permanecem até os dias de hoje fiéis à sua crença predominante, que é a Masdayana, ou a religião de Zoroastro. Embora hoje constituam a região de Mumbai uma comunidade pouco numerosa, de pouco menos de 100 mil membros, os Parsis são muito prósperos financeiramente e mantêm redes solidárias de apoio mútuo e de trocas sociais e culturais. Como se percebe nos livros de Onregar, embora as mulheres Parsis possam estudar e trabalhar, elas também estão sujeitas às idealizações dos fortes ímpetos patriarcais que caracterizam seus grupos, notando-se um leve e discreto arrefecimento dessa característica somente entre os casais muito jovens. É o que podemos perceber nas relações marido e esposa no romance de Onregar, A Distância Entre Nós, né? Que eu já me referi no início. Agora, entrando no romance em si, em A Doçura do Mundo, a protagonista Temina Setna é uma senhora de classe média abastada de Mumbai, pertencente à casta Parsi, como eu já disse, que ao ficar viúva após 40 anos de casamento com Rustom Setna, decide ir visitar o filho Sorab, que mora em Cleveland, com a esposa estadunidense Susan e o filho de 7 anos, Kailas, que tem o apelido de Cookie. O romance tem um prólogo. Muito curiosamente, o romance não começa pelo capítulo, ele começa por um prólogo. E o prólogo é narrado postumamente pelo marido de Temina, e também o romance, depois disso, é composto por 17 capítulos, em que se narra a saga da protagonista idosa, que passou da meia-idade, né? E também se desenrola um enredo secundário envolvendo as dificuldades profissionais do filho dela, o Sorab, que, apesar de ser um profissional de nível superior, ter um ótimo salário e ser muito qualificado, ele anda às voltas com a ameaça de desemprego em função da concorrência feroz do mundo de negócios estadunidense, em que as empresas sempre procuram por outros talentos, profissionais mais qualificados e tudo mais. No final do romance, o enredo envolvendo Temina se soluciona com o fim dos seus dilemas quanto a se devia voltar para Mumbai ou ficar nos Estados Unidos, né? E a decisão que ela toma acarreta consequências que serão também a solução do impasse profissional de Sorab. Os dilemas de Temina giram em torno da opção que tem que tomar entre passar a morar com a família remanescente ou retornar para o seu amplo apartamento e morar sozinha como uma viúva em Mumbai. Em toda essa trajetória pessoal, ela conta com a memória reforçada pelas aparições do marido morto, que a dialoga com ela, relembra situações felizes passadas, ele acredita na igualdade entre homens e mulheres, é importante dizer isso, e a incentiva a tomar a decisão de radicar-se nos Estados Unidos com o filho e a família dele. Então é um toque de certo realismo mágico que a autora coloca no romance. Nesse sentido, a teórica pós-colonial Anya Lumba, no livro Colonialismo, Pós-Colonialismo, relembra certos comentários feitos pelo crítico contemporâneo Homi Bhabha acerca da famosa obra de Frantz Fanon, Black Skins, White Masks, em que Bhabha diz que a memória é uma ponte necessária e arriscada entre o colonialismo e a questão da identidade cultural do indivíduo, de modo que, citando ainda a Anya Lumba, o ato de lembrar ou relembrar nunca se revela um ato sossegado de introspecção ou retrospecção, fecham-se aspas. Na verdade, segundo a autora, abro aspas de novo, esse ato não é só de relembrar, mas um processo doloroso de reajuntar partes fragmentadas e desmembradas do ser,
fecham-se aspas. Ou seja, abrindo aspas de novo, é a reunião de partes esfaceladas do passado para que o indivíduo tente fazer com que o trauma do presente faça sentido e seja sanado. Ora, isso faz todo sentido dentro do cenário colonial, né? Das relações coloniais de metrópole com colônia e dos indivíduos da metrópole com os indivíduos da colônia. Mas isso pode ser aplicado na situação de alguns imigrantes, como o caso da Têmina, né? É assim que Têmina vai misturando a parcela geral da cultura indiana que traz em si com a parcela particular de cultura parsi que sua ascendência lhe legou para negociar com os valores e hábitos culturais do American Way of Life, né, do modo de vida americano. Sendo as aparições do marido ou materializações da sua memória, não sabemos, a mola propulsora para dizer a Têmina que a sua nova vida é possível. Contudo, esse processo é cheio de percalços, né? Aí eu cito alguns percalços até em forma de itens para tentar ser mais rápido. O número 1. Ao mesmo tempo em que o espírito do marido Hurston lhe incentiva a ficar nos Estados Unidos, as lembranças passadas que ela evoca também fazem a balança da decisão de Têmina pender para a opção de voltar a Mumbai. Né? 2. Têmina literalmente pisa em ovos para tentar não ser intrusa e não atrapalhar a harmonia da vida conjugal do filho Sorab e da sua esposa estadunidense Susan. Por mais que Têmina tente ser discreta, a simples presença dela na casa em Cleveland, os choques culturais e a certa animosidade de Susan servem de elementos para tornar a decisão de Têmina mais difícil. Bethany Kelly Patrick, escritora de uma resenha sobre o romance de Onrega, classifica Susan, na nora de Têmina, como uma típica americana WASP, né? É aquela famosa, mais ou menos famosa sigla WASP, né? Que designa o comportamento de muitos americanos, que é White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, branco, de ascendência anglo-saxã e protestante, né? Ou seja, ela é uma pessoa de valores estreitos que se choca com o fato de Têmina, após o seu banho, não lavar a banheira para tirar os requisitos de gordura corporal que se fixam nas paredes dessa banheira, que acha exagerados os sentimentos de Têmina com relação à morte do seu marido, que afirma que Sorab tem que comprar uma casa maior, caso Têmina passe a morar com eles. E tudo isso, é claro, que causa constrangimento na Têmina, né? Outra questão de choque cultural de monta aqui é que na Índia é comum um homem casar-se e morar com os seus pais, sendo a sua esposa obrigada, muitas vezes, a se submeter à autoridade matriarcal, muitas vezes tirana, da sogra, coisa impensável na sociedade estadunidense de modo geral. Enfim, embora Susan e Têmina gostem uma da outra, há tensões entre as duas que parecem insuperáveis. Tal fato nos lembra mais uma vez o que Enya Lumba, a teórica do pós-colonialismo que eu já citei, relata sobre a ambivalência das relações entre indivíduos dominadores e indivíduos colonizados, que podem se aplicar às relações entre indivíduos imigrantes, como Têmina, e indivíduos de nações anfitriãs, como a Susan. Mas, de qualquer maneira, a Anya Lumba também ela diz que essa relação é tão tensa, eu estou sumariando um parágrafo para ser mais rápido, né? Ela diz que essa relação é tão tensa que a relação do colonizado com o colonizador, ou, por extensão, a relação de alguém de uma nação anfitriã, né, supostamente mais empoderada, com alguém de uma nação ex-colonizada, né, como a Índia, né, é uma relação tensa e ambivalente, que ao mesmo tempo se geram sentimentos antagônicos de atração, de simpatia e de rejeição e ódio. Né? Então é uma coisa bastante esquizofrênica. Além de tudo isto, se o próprio netinho adorado, muitas vezes de Têmina, parecia reproduzir na sua voz e atitudes uma certa reprovação quanto à maneira de Têmina ser, por outro lado, a amiga judia que fez nos Estados Unidos, Eva Metzenbaum, vai se tornar um elemento facilitador da inserção de Têmina na sociedade estadunidense. Por fim, um episódio, né, agora só estou já chegando ao final, por fim, um episódio aparentemente corriqueiro e insignificante vai ser o grande determinador da decisão de Têmina de passar a residir em Cleveland, com o filho, o neto e a nora. O relato dos maus tratos sofridos por dois meninos, Josh e Jerome, filhos de uma jovem solteira e viciada em drogas, Tara, vizinha da casa ao lado. Como Têmina percebe que há muito tempo essas crianças são vítimas de surras,
são maltratadas e às vezes até passam fome, ela decide fazer alguma coisa. Na véspera de Natal, aproveitando uma breve ausência de Tara, a senhora quase idosa, Thémina, pula a cerca que divide os quintais, entra na casa de Tara e resgata as crianças, trazendo-as para a casa de Sorab, o seu filho. Isso acaba por se tornar muito temerário, pois Cookie liga para a polícia. Cookie é o netinho dela, né? De 7 anos. Liga para a polícia, que chega acompanhada de um repórter do Daily Mirror, que é um jornal de Cleveland. Thémina se imagina já presa por sequestro, mas com as evidências dos maus-tratos e a atenção que o caso atrai na vizinhança e na mídia, acabam por metamorfosear a simples Thémina em uma espécie de super-heroína, tudo acaba se virando a favor dela, cuja ação intrépida faz a guarda dos meninos passar para um casal de tios deles, onde eles passam a ter uma vida feliz e digna. A fama de Thémina e da sua boa ação a alça à condição de cidadã proativa que vai também fazer o chefe de Sorab decidir não mais dispensá-lo. Enfim, sem pieguices, há uma espécie de happy end, sem ter havido uma forte e empoderante negociação de identidade por parte de Thémina com a gigante nação estadunidense, da qual podemos destacar o seguinte, já para terminar, né? Número 1. Todo o tempo, Thémina não abre mão das suas memórias, dos seus valores, da sua cultura, durante o processo de assimilação da cultura estadunidense. 2. Após fincar os pés nas bases oferecidas por sua ancestralidade ao longo dos meses em que mergulhou na cultura estadunidense, Thémina, sobrenaturalmente impelida por seu falecido marido, parte para a ação caridosa e humanitária de pular uma cerca e libertar 2 meninos dos maus-tratos, como se essa ação passasse a ser o green card, né, para ela se decidir ficar nos Estados Unidos. Uma espécie de passaporte psicológico, né, para ela, e também isso vai fazer com que a sociedade passe a conhecê-la e aceitá-la, né? Mas, entretanto, mas entrando nos Estados Unidos com o pé direito e não em situação de humilhação e culpa, como alguns entram, né, até ilegalmente. Afinal, ela fez uma coisa boa e admirável, aprovada por toda a sociedade. Vale lembrar aqui que essa questão desse impulso sobrenatural que o marido dá a ela aparece no prólogo, como já tinha falado, e é uma coisa assim, que pode ser realmente, digamos, uma coisa sobrenatural, o marido aparecendo para ela, mas podem ser reminiscências, podem ser visões que ela tem, alucinações, isso não fica muito claro, embora ela não seja uma pessoa com distúrbios mentais. 3. Fica, então, a noção interessante, mas não menos idealizada, de que uma super-heroína indiana salvou crianças estadunidenses, conquistando assim o seu direito de se tornar cidadã americana proativa, empoderada e subjetificada, dona de uma identidade dividida forte que, como indica a última passagem do romance, vai aprender a dirigir automóveis. Ela toma a decisão de aprender a dirigir automóveis, não é? Pelas mãos da amiga Eva Metzenbaum, o que pode ser visto como sinal de aquisição de uma autonomia crescente dentro daquela sociedade anfitriã. E, por fim, vale a pena ressaltar que é uma leitura da situação final de Thémina que já vi mais de uma vez, que associa a doçura do açúcar no leite do mito fundacional de entrada do povo Parsi na Índia à entrada definitiva de Thémina na sociedade estadunidense, fazendo a sua doçura transformar a vida amarga de 2 crianças vítimas de abusos e maus-tratos, situação que ganha dimensões mais abrangentes que a vizinhança de Thémina, no subúrbio onde o filho dela mora, e expande a figura dela ao nível de alguém abnegado e capaz de atos heróicos. Enfim, alguém que é desejável e bem-vindo naquela sociedade. Obrigado. Então, essa é uma amostrazinha, né, da riqueza desse romance, com essas temáticas pós-coloniais tão interessantes, né? Em que em cada capítulo a autora mescla a cultura estadunidense com aspectos interessantíssimos da cultura indiana, não necessariamente só do povo Parsi, da casta Parsi, mas também há questões ali representadas da Índia como um todo, né? Então, espero que esta minha fala tenha servido assim para estimular possíveis leitores de Treaty Reader, né, e
descobrirem nela esse veio de conhecimentos e manancial de pesquisas, né, para quem estuda o pós-colonialismo, as relações de gênero, hibridismos culturais, né, a diáspora também. E é isso. Obrigado pela atenção. Espero que eu não tenha ido muito além. Luiz Manuel, agradecemos muito essa fala belíssima e instigante, porque, inclusive, pelos comentários aqui, o livro Romance que as pessoas não conhecem, então essa sua amostra riquíssima está, assim, muito saborosa, e é lindo, né, a questão da doçura do mundo. Continuando a nossa mesa, vamos passar a palavra para o professor Tarso do Amaral de Souza Cruz, também um membro efetivo do nosso programa, com a comunicação intitulada A África Neocolonial em Wizard of the Crow, de os nomes, né? Ngugi wa Thiong'o. Você me corrige, tá bom, querido? Bom. Então, a palavra à vontade na tela. Obrigado, Cris. Agradecer a presença de todos, dos colegas, as falas aí do Paulo e do Luiz, fantásticas, muito obrigado. E para não tomar muito tempo, só um breve comentário, né, sobre essa comunicação. Ela é, na verdade, uma reelaboração de um artigo que eu publiquei ano passado, né, na revista Entre Parênteses, da Unifal, e aborda esse romance aqui, o Wizard of the Crow, o nome dele é bem complicado mesmo, pelo menos acho que para nós, falando de português, né, Ngugi wa Thiong'o é o nome dele, né, e, enfim, é um autor relativamente conhecido, mas aqui no Brasil com poucas obras em português, né, o que é uma pena. E a minha ideia é dar uma geral aí sobre um tema em particular desse romance e, enfim, ver se a fala instiga outras pessoas a buscarem aí mais obras sobre o Ngugi wa Thiong'o, porque a obra dele é muito interessante. Para não correr o risco de ultrapassar o tempo, eu vou ler o que eu preparei e depois, caso alguém tenha perguntas, comentários, a gente fica aí abertos para conversar. Ok? Então, vamos lá. O título da comunicação é A África Neocolonial em Wizard of the Crow, de Ngugi wa Thiong'o. E agradecer já de saída ao Pedro aí, que está pilotando aí o PowerPoint. Obrigado, Pedro. Então, vamos lá. Fundador do pan-africanismo, o ghanense Kwame Nkrumah defende que a essência do neocolonialismo é a seguinte, e aqui eu cito o Nkrumah: um Estado a ele sujeito teoricamente, independente e dotado de todos os atributos externos da soberania internacional. Na verdade, seu sistema econômico e, portanto, sua orientação política são conduzidos do exterior. De acordo com Mark Ferro e Ellen Maxine Wood, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial seriam instâncias desse governo invisível exterior que se aplica no neocolonialismo. Pedro, por favor. Ngugi wa Thiong'o, aponta Robert Young, foi um dos intelectuais que, a partir do conceito de neocolonialismo, desenvolveu uma análise política e cultural que parte do argumento econômico para enfocar aspectos relacionados à cultura e que não se detém ao campo da especulação teórica. Ngugi wa Thiong'o é amplamente reconhecido como um dos maiores escritores africanos vivos, tendo produzido diversas peças teatrais, romances, contos e narrativas autobiográficas. Pedro, por favor. Ngugi wa Thiong'o nasceu no Quênia, em 1938, e vem de uma família proletária da etnia Gikuyu. Com uma população de mais de 8 milhões de indivíduos e representando pouco mais que 17% dos habitantes do Quênia, os Gikuyu formam a mais numerosa etnia do país, segundo dados oficiais do Censo Demográfico Nacional de 2019. A trajetória acadêmica de Ngugi foi marcada por uma ambivalência entre os valores provenientes da cultura Gikuyu
e uma educação marcadamente ocidentalizante. Como resume Ângela Lamas Rodrigues, entre 1948 e 1955, Ngugi estudou em uma escola independente Gikuyu, mas cursou o segundo grau no Centro Missionário Britânico Alliance High School. Passou os anos de 1959 a 1964 na Universidade de Makerere, no Uganda, e partiu em seguida para a Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde se dedicou ao estudo da literatura caribenha. Enquanto Ngugi avançava em sua carreira acadêmica, seu país entrava em ebulição em meio aos movimentos por independência. Entre a erupção da violenta guerrilha rebelde promovida pela Revolta dos Mau Mau contra a dominação britânica, ainda na primeira metade do século XX, e a instauração dos governos ditatoriais após a independência do Quênia, em 1963, Ngugi wa Thiong'o enfrentou diversas agruras que teriam um papel decisivo em sua trajetória. Por criticar o governo pós-independência, passou mais de um ano preso em uma cela solitária e chegou mesmo a ser sentenciado à morte. Viu-se obrigado a partir para o exílio, situação que, apesar de amainada após cerca de 40 anos, ainda vigora, uma vez que, em uma de suas últimas visitas à sua terra natal, em 2004, Ngugi teve sua casa invadida, além de ter sido violentado juntamente à sua esposa. Toda a trajetória de Ngugi exerce óbvias influências sobre sua produção intelectual, inclusive em suas obras ficcionais. A seguir, exploraremos alguns aspectos de seu penúltimo romance, Pedro, por favor, publicado em 2004, Murogi wa Kagogo, que foi traduzido para o inglês pelo próprio Ngugi como Wizard of the Crow, algo como Mago do Corvo, em português, em uma tradução livre. Esse livro ainda não tem tradução para português, tá? E tudo que eu for falar aqui em português, trechos do romance e tal, são traduções minhas, tá bom? O romance se passa nos primeiros anos do século XXI, na República Livre da Aburíria, um país ficcional africano com características bastante semelhantes àquelas de diversos países do mesmo continente, em especial as do Quênia. A Aburíria vive sob a ditadura de seu presidente, simplesmente chamado de O Governante, que, assim que se torna o líder de seu país, ainda no contexto da Guerra Fria, se mostra um ditador brutal, que não mediu esforços para evitar o avanço do comunismo, e assim colaborar com as potências ocidentais que o colocaram no poder. A nova empreitada do governante é erigir uma construção que ele chama de Marchando para o Céu. É uma edificação com uma torre gigantesca que possibilitaria ter acesso mais fácil e direto a Deus. Para que tal empreitada seja posta em prática, o país precisa de financiamento estrangeiro, mais especificamente, o empréstimo do Banco Global, uma versão ficcionalizada do Banco Mundial. Sendo assim, emissários ocidentais precisam visitar a República Livre da Aburíria e avaliar as condições não só do projeto, mas do país em si. É nesse ponto que as práticas ditatoriais do governante são postas em xeque, uma vez que, se durante a Guerra Fria as potências ocidentais apoiaram ditaduras ao redor do mundo visando a impedir a expansão do comunismo, em tempos de globalização é problemático para essas mesmas potências, argumentam os emissários, financiar projetos tocados por regimes ditatoriais. É nesse contexto que a mera especulação da possibilidade de financiamento do Banco Global, geram uma busca desenfreada por oportunidades de estar, de algum modo, vinculado ao projeto Marchando para o Céu. Aqueles com mais poder decisório na condução da empreitada passam a ser assediados e a receber propinas que garantam participações e vantagens ao longo da megalomaníaca construção. Em meio a toda a corrupção e insanidade gerada pelo regime do governante, somos apresentados ao casal formado por Kamit e Nayawira. Kamit é um jovem que, apesar de possuir uma graduação em economia e um mestrado que fez na Índia, não consegue uma posição no mercado de trabalho, mesmo procurando incessantemente por vários meses.
Nayawira é uma jovem que trabalha em uma imobiliária como secretária, mas também lidera um grupo feminista clandestino de oposição ao regime do governante. Os dois se conhecem exatamente no escritório em que Nayawira trabalha, onde Kamit vai procurar emprego. Após ser humilhado por Titus Tajirika, o chefe da Nayawira e o dono da imobiliária, Kamit e Nayawira começam uma relação que cresce e se desenvolve ao longo de todo o romance. Essa relação vai desde um profundo vínculo de afeto que os une até a parceria em uma curiosa empreitada. Um tanto quanto que inadvertidamente, eles criam uma espécie de santuário, onde Kamit passa a atuar como um curandeiro, o Mago do Corvo, do título do romance. A atuação de Kamit como curandeiro, a princípio um mero estratagema para ocultar sua identidade, passa a dominar a vida do jovem, à medida que seus procedimentos efetivamente curam aqueles que o procuram. Sua fama cresce tão rápido e descontroladamente que Kamit passa a ser sequestrado para solucionar questões de Estado e até do próprio governante. Um dos que são curados pelo Mago do Corvo é Titus Tajirika, o chefe de Nayawira. A enfermidade de Tajirika e o modo como ela é debelada são bastante emblemáticos do ponto de vista da crítica feita por Ngugi wa Thiong'o às consequências do neocolonialismo para as sociedades africanas. Para entendermos o mal que afligiu Tajirika, abordemos a seguir alguns episódios específicos do romance. Logo após o projeto Marchando para o Céu ser anunciado, Tajirika é nomeado presidente da comissão responsável pela empreitada. Por conta disso, sua imobiliária passa a ser visitada por dezenas de pessoas que querem, de alguma maneira, estar envolvidas com o projeto. A maioria dos visitantes tenta convencê-lo a dar-lhes uma chance, oferecendo-lhe propina em montantes de dinheiro vivo, que Tajirika junta em grandes sacos de dinheiro. Em pouco tempo, acumula uma enorme quantia, que ele acha imprudente deixar em seu escritório e que decide levar para casa. No dia seguinte, a esposa de Tajirika, Virgínia, o encontra catatônico e balbuciando a palavra C-S-N. Virgínia se vê forçada a ir para a imobiliária, a fim de minimamente gerir os negócios da família. Lá, Virgínia conhece Nayawira e lhe conta sobre a situação do marido. Nayawira recomenda-lhe uma visita ao Mago do Corvo. É exatamente isso que Virgínia faz, mesmo que de forma relutante. Os processos de cura feitos pelo mago contavam todos com o uso de espelhos, sobre os quais o curandeiro supostamente teria poderes mágicos. Kamit pede a Tajirika para se posicionar em frente a um espelho. Ao fazê-lo, o empresário continuou a balbuciar os sis e a se coçar. Foi nesse ponto que o Mago do Corvo interveio, citando o romance. Pedro, por favor. Vomite as palavras, as boas e as más. Se Tajirika disse e pausou. Agora, incitou o Mago do Corvo. Minha... Tajirika acrescentou, e depois ficou travado. Mas, pele... Continue. Não fosse bom, negra. Tajirika pausou, como se para tomar ar, antes de escalar outra montanha. De dentro do espelho veio a mesma voz dominante. Complete o pensamento. O bom e o mal. Complete o pensamento. Se ao menos, sim, minha pele, não pare agora, fosse branca como a pele de um homem branco. O mago deu o seguinte diagnóstico à esposa de Tajirika. Pedro, por favor. Demônios da branquitude possuíram seu marido, na noite em que ele levou esses 3 sacos de dinheiro para casa. Você se lembra de como você me disse que foi após ele ter contado o dinheiro que ele colocou as pernas sobre a mesa e fechou os olhos? Aquela foi a hora má. À medida que contemplava o futuro, ele, de repente, percebeu que, no ritmo em que o dinheiro estava entrando, acabaria se tornando o homem mais rico da África. E uma única coisa que faltava para que se distinguisse de todos os homens negros ricos era a pele branca. Ele viu a pele dele como um obstáculo
entre ele e o paraíso do desejo dele. Quando ele coçava o rosto, os demônios internos o incitavam a romper com a negritude e a se unir à branquitude. Em resumo, ele sofre de um caso grave de branquite. A cura para a branquite de Tajirica seria ele se tornar branco. Porém, aos poucos, o curandeiro conseguiu convencer o empresário de que, caso isso fosse mesmo possível, ele acabaria se tornando, no máximo, um homem branco pobre, algo que desagradava Tajirica. O empresário compreende sua situação e se vê curado. Após curar Tajirica, Kamit comenta com Naiwawira que, dentre todas as aflições com as quais teve que lidar atuando como mago do corvo, aquela fora a mais terrível. Um homem negro celebrando a negação de si mesmo. Isso é uma citação do romance, tá? Um homem negro celebrando a negação de si mesmo. Pedro, você passa mais um slide, por favor? Ah, tá. Deixa nesse aí. Obrigado. O caso de Tajirica ilustra como o ser uma pessoa negra em um contexto colonial, neocolonial, se apresenta como um desencadeador de uma enfermidade específica, a branquite. As ideias de pensadores como Frantz Fanon, Achille Mbembe e o próprio Ngugi wa Thiong'o podem ser bastante úteis no sentido de colaborarem para uma melhor elaboração sobre a relação entre raça e enfermidade em contextos coloniais ou neocoloniais. Fanon, que segundo Young desenvolveu uma psicopatologia do colonialismo, afirma que o colonialismo, e aqui eu cito Fanon, por ser uma negação sistematizada do outro, uma decisão furiosa de recusar ao outro qualquer atributo de humanidade, compele o povo dominado a se interrogar constantemente: quem sou eu na realidade? A colonização, aponta Fanon, é essencialmente, e aqui mais uma citaçãozinha do Fanon, uma grande fornecedora dos hospitais psiquiátricos. O contexto neocolonial, analisado e ficcionalizado por Ngugi wa Thiong'o, parece se encaixar nas colocações de Fanon. Em Decolonizing the Mind, Descolonizando a Mente, né, publicado no início da década de 1980, Ngugi wa Thiong'o já afirmava que contextos de dominação imperial e ou colonial afetam as pessoas através de consequências não só de ordens econômicas, políticas, militares e culturais, mas também psicológicas. Para Ngugi, a área mais importante de dominação do colonialismo é e aí cito o Ngugi, universo mental do colonizado, o controle, através da cultura, de como as pessoas percebem a si mesmas. Fim de citação. Ele faz com que os colonizados queiram, entre aspas, se identificar com aquilo que está mais distante deles. Esse processo representaria a vitória completa dos colonizadores sobre os colonizados. Cito Ngugi mais uma vez, é o triunfo final de um sistema de dominação quando o dominado começa a cantar suas virtudes. Tajirica, ao sofrer de branquite e externar o desejo de ser um homem branco, ilustra os pontos levantados por Fanon e Ngugi. No entanto, é importante salientar que Tajirica expressa tal desejo somente após se dar conta de que se tornaria um homem rico. Ou seja, há um elemento proveniente de uma ordem econômica subjacente ao desejo e à doença do personagem. Tajirica parece acreditar na problemática tautologia expressa por Fanon, que eu cito Fanon. O indivíduo é rico porque é branco porque é rico. Tajirica acaba por essencializar, de modo bastante problemático, o homem branco e sua condição financeira e, consequentemente, essencializa de forma igualmente controversa a si mesmo, um homem negro. Sobre isso, Achille Mbembe, citando Fanon, argumenta o seguinte, que eu cito o Mbembe. Aquele a quem é atribuído uma raça não é passivo, preso a uma silhueta. É separado de sua essência e, segundo Fanon, uma das razões de desgosto da sua vida será habitar essa separação como se fosse o seu verdadeiro ser, odiando aquilo que é para tentar ser aquilo que não é. Fim de citação. Tajirica exemplifica muito bem o que escreve Mbembe sobre as noções de raça que podem surgir em um contexto neocolonial ou colonial, como é o da ficcional Aburíria. Citando Mbembe mais uma vez,
A noção de raça permite que se represente as humanidades não europeias como se fossem um ser menor, o reflexo pobre do homem ideal, uma diferença praticamente insuperável. Fim de citação. Ao se dar conta da natureza praticamente insuperável da diferença entre si e o seu ideal de ser humano, Tajerica adoece e é incapaz até mesmo de elaborar em palavras o que lhe causa tanto sofrimento psíquico, um caso grave de branquite. Tajerica não se dá conta nem de que, como defende Mbembe, é a própria noção de raça que, como argumento, citando Mbembe, é a própria noção de raça que autoriza localizar entre categorias abstratas aqueles que tentamos estigmatizar, desqualificar moralmente e, quiçá, internar ou expulsar, nem que o ideal do homem branco no qual deseja se transformar é, cito mais uma vez Mbembe, uma fantasia da imaginação europeia que o Ocidente se esforçou por naturalizar e universalizar. Não fortuitamente, os processos de cura empregados pelo Mago do Corvo, inclusive no caso de Tajerica, envolvem o uso de espelhos. É somente ao olharem para si mesmos e verbalizarem suas aflições que os personagens podem identificar a fonte de suas doenças e, assim, tratá-las, tratarem-se. Em Decolonizing the Mind, Ngugi já havia afirmado que escritores são, e aí cito Ngugi, cirurgiões do coração e mentes de uma comunidade. Caso pensemos em Wizard of the Crow, Ngugi parece querer curar, ao menos alertar seus leitores, em especial aqueles que se encontram em realidades similares à dos habitantes da Aburíria, isto é, africanos em um contexto neocolonial. Assim como o personagem que dá título ao seu romance, O Mago do Corvo, que é descrito como um curandeiro pós-colonial, Ngugi levanta um espelho para a África neocolonial e espera que ela olhe para si e para os males que a afligem. Pedro, por favor. Obrigado. Opa, Tarso, nós que agradecemos, assim, e mais uma vez eu estou dizendo pelos comentários, né, vocês estão trazendo essa mesa, oferecendo, compartilhar uma série de leituras que não são muito conhecidas, então isso está sendo Exato. também, né, fazendo um processo de iluminação aqui para nós. Então, agradeço muito, né, muito bom. Aí peço para que todos apareçam, né, para que nós vejamos as perguntas, porque os comentários aqui são muito favoráveis. Então, vamos vendo as perguntas aqui. A Shirley fez uma pergunta para o Paulo, né? Paulo, vamos lá. Desde que o samba é samba, Paulo Lins lança mão de personagens históricos verídicos, romanceando fatos, em sua maioria, historicamente reais, em torno da prática do samba. Como você vê a presença recorrente do passado histórico e da memória nos romances contemporâneos? Nossa! Quanto tempo? Mais 20 minutos? Olha, em primeiro lugar, dizer aqui, né, do prazer, né, de estar nessa mesa, né, ouvindo o Luiz e o Tarso e aprendendo, né, com o Tarso até reaprendendo, né, Tarso? Porque a gente trabalhou naquele dossiê, né? De 40, então, gente, tá horrível aqui essa luz, deixa eu ver se apagar. A gente trabalhou, eu e Shirley, naquele dossiê, né, lá da Transparência, então já tinha tido a oportunidade de ler algumas coisas, assim, né? Mas aqui me parece que você também acrescentou algumas coisas, né, a sua fala, assim. A fala sempre é boa, né, porque sempre aparece, tá? Só essa interseçãozinha aqui, rápida. E Luiz também, né, essa eu não conhecia, nem nunca ouvi falar, Luiz. Você tem que me dar a indicação direitinho. Bem, e quanto à pergunta da Shirley, é uma tendência, né, do romance contemporâneo. Eu acho que desde aquele trabalho pioneiro da Linda Hutcheson, né, que ela vem trabalhando, né, com essa assistência
dos escritores contemporâneos, né? Em trabalhar, né? Em revisitar o passado histórico, naquilo que ela conceitua de metaficção historiográfica, né? Interferindo nesse passado, né? Lendo de maneira peculiar esse passado, de forma paródica, irônica, etc. Talvez eu possa falar mais um pouquinho do nosso caso brasileiro, né? Eu acho que o romance sempre teve essa relação muito profunda com a história, né? Você pode ler Machado de Assis sem pensar na história, né? Lima Barreto sem pensar nas questões históricas. Então, eu acho que isso é uma tônica, né? A relação entre ficção e história, entre literatura e história, entre poesia e história, é algo, acho que é intrínseco quase ao fato literário, né? Mas houve sim um boom, né, de metaficções historiográficas, de romance histórico, como a gente viu hoje, por exemplo, na fala do Tono, a gente está vendo na fala do Luiz, na fala do Tasso. Na verdade, essas narrativas todas têm como foco, né, esse olhar histórico para o contemporâneo, né, para aquilo que é o agora, né? Então, eu vejo sim, né, que essa questão retorna, talvez de forma diferente, nessas narrativas que o Luiz e o Tasso abordam, né? Inclusive que são narrativas que têm a sua peculiaridade, né? Por exemplo, a gente percebe muito na fala do Luiz o quanto as narrativas, por exemplo, ou de língua inglesa, ou daqueles que escrevem língua inglesa, tem assim aquela necessidade de contar uma história, né? Outras têm a necessidade não só de contar uma história, mas também de metaficcionalizar esse ato de contar, né? Quer dizer, a literatura que conta, mas ao mesmo tempo ela discute todo o processo de contar e recontar, né? Que são vertentes diversas, né, do ato de conceber a relação entre literatura e história. E acredito que hoje, nesses romancistas, eu posso falar dos romancistas que eu venho estudando, né, porque é muito difícil você falar em literatura como se fosse alguma coisa geral e que tudo cabesse para todos, né? Mas nessa vertente, por exemplo, do Paulo Lins, do próprio Julian Fuchs, que falará amanhã, né? Essas relações, o Chico Buarque, né, um autor que eu venho trabalhando também, essa relação entre literatura e história é fundamental. Eu acho que cada vez mais se investe nessa ideia de um passado, né? Aí vou agora usar um termo do Paulinho da Viola, tá? Que a ideia ele diz assim, que ele vive no presente, meu tempo é hoje. Quer dizer, eu não vivo na tradição, a tradição é que vive em tudo. O passado é que vive em mim, eu não vivo no passado. Então, esse fato de olhar para o passado no presente é uma das características que eu acho assim, fundamentais. Eu acho que está no trabalho do Luiz, está no trabalho do Tasso, né? Porque é impossível ler esses escritores sem também perceber o quanto essas narrativas contemporâneas estão carregadas desse passado colonial, decolonial, mas quanto essas narrativas se apresentam como diálogos, né, muito fecundos com todos esses processos históricos e com o processo literário também. É bem importante mesmo que se veja essa sobreposição de tempos, né, na narrativa. E, Paulo, tem aqui também uma pergunta da Larissa, né, que eu acho que complementa o que você estava falando, que assim, para além do conceito de aculturação, o questionamento dos processos de memória no romance nos permitiria pensar também na ideia de transculturação e na possibilidade de descolonização dos saberes e poderes. Uhum. De novo, né? Tudo parte da obra. Eu assim, cada vez mais eu penso que tudo deve partir da leitura literária. Se você está pensando em fazer esse tipo de leitura, obviamente, não atrelar, por exemplo, algumas questões teóricas à sua leitura da obra.
algumas obras demandam, obviamente, né, essas relações. Eu creio que até essa é uma pergunta que deveria ser feita até mais para o caso dos romances de Luiz e Tarso, mais do que com o Paulo Lins. Mas, assim, sim, claro, né, os processos interculturais, transculturais, eu acho que a gente tem, eu acredito que a gente tem que parar um pouquinho de essencializar os conceitos, né? Quer dizer, os conceitos, eles podem até, em um determinado momento, eles podem ser importantes, em um determinado momento, para a mesma obra e não ser para a mesma obra em outros momentos. Mas é claro, né, eu acho que no ambiente que nós vivemos, de intensas trocas, né, de intensa interculturalidade, transculturalidade, fica muito difícil analisar as narrativas contemporâneas fugindo dessa perspectiva. Essa é a minha leitura, mas isso parte justamente de cada obra em particular, né? De cada momento de obra em particular. Hoje, por exemplo, o trecho que eu trouxe, por exemplo, não posso pensar aquele trecho sem estar atravessado, né, por uma série de relações antropológicas, sociológicas, geográficas, espaciais, culturais, interculturais, transculturais, né? Isso faz com que a leitura enriqueça. Mas eu acho que essa pergunta é boa para o Tasso e para o Luiz, não sei. Eu gostaria de ter perguntado, mas a gente não tem acesso ali àquela partezinha, né? Do público. Tem também pergunta aqui para o Luiz, né? Vamos lá, da Shirley. Luiz, muito embora Termina pertença a uma classe social privilegiada, ela se sente em posição periférica nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco sobre a crise de pertencimento que ela vivencia no convívio com a própria família. Sim, obrigado, Shirley, pela pergunta, porque aí a gente tem até a oportunidade de falar um pouco mais, né? Porque as questões todas abordadas no romance pela Umbriga, não só neste, mas em outros romances dela, são muito vastas, né? São muito intensas. Então, para a gente conseguir dar conta no prazo pequenininho de 20 minutos, a gente tem que cortar muita coisa. Mas isso é verdade, né? O que a Shirley disse, porque se todos se basearem só no que eu apresentei, parece que a minha fala foi assim otimista demais, né? Parece que as dificuldades pelas quais ela passou não foram assim tão significativas, mas foram sim, era o tempo todo, né? O conflito existente entre ela e a nora, né? Por exemplo, a questão da possibilidade dela vir a morar junto com o casal acabava sendo uma espécie de fantasma o tempo todo na vida do casal, assombrava até, de certa forma, a vida íntima dos dois, né? Uma passagem que a narradora diz isso, não é? E também há uma outra, por exemplo, que exemplifica muito essa questão, o comportamento da Thémina dentro da casa do filho é um comportamento autovigiado, ela se impõe uma censura muito grande, ela tenta calcular milimetricamente cada ação para ela não ferir a vida do casal, e ela acaba não conseguindo fazer isso, porque existe aquela tradicional, digamos, uma rivalidade, né, cultural entre sogras e noras, essa questão toda, e ela não consegue. Mas isso não significa necessariamente... sim, na verdade, até o fato de ela ser extremamente cuidadosa e, mesmo assim, não conseguir afastar um contratempo, a ocorrência de um contratempo ou outro, se deve também a essa muralha, essa barreira que a Susan, a nora, estabelece, né, por essas características a que eu me referi, de ela ser uma pessoa bastante waspy, tá? No sentido de ser uma norte-americana muito típica, né? Apegada àquelas tradições todas, né, que o WASP quer dizer, branco, já é ascendência anglo-saxônica, então já enxerga diferente de um modo diferenciado também, né? E com aquela cultura protestante que já remonta àquela questão histórica mesmo, né, da colonização do século XVII, dos puritanos na Nova Inglaterra, que dotaram
o caráter do norte-americano de valores assim muito rígidos, né? E isso tudo acaba resvalando para o comportamento das pessoas até hoje. Não que elas sejam religiosas, puritanas, no sentido religioso, não é isso mais. Mas essa característica ficou lá. E isso é uma barreira presente, meio invisível, mas bastante consistente, que a Têmina sente de uma forma bastante contundente, né? Os comportamentos dos vizinhos, também, por exemplo, questões culturais, como o próprio filho dessa amiga dela, judia, a senhora judia Eva Metzenbaum, né? Ela estranha muito que o filho dessa senhora está pelo mundo, não dá a mínima para os pais. Isso é um absurdo dentro da sociedade indiana, de modo geral, os filhos sumirem no mundo e não darem atenção para os pais, né? Então, isso. Isso vai fazendo com que a Têmina se sinta periférica. O choque cultural que ela tem é muito grande. Os choques culturais são muito grandes e muito intensos, de modo que ela se sente realmente perdida ali, periférica, né? E esse processo dela ir construindo essa voz, essa autoridade e essa identidade é um processo lento e demorado. Ela custa muito a tomar uma decisão. A balança da decisão dela fica pendendo para um lado e para o outro, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha respondido ao que a Shirley perguntou. Mas são inúmeras as passagens, né? A gente também pode perguntar? Sim, claro. Depois do pessoal. Porque eu não achei onde digitar aqui. Tem uma pergunta aqui da Adriana Bastos. Tarso, vamos lá. Entre as apresentações, foram relatados personagens que sofrem uma necessidade de reformular suas identidades. Essa tendência reflete discussões literárias sobre a busca de uma identidade simbólica? E por que agora, nos últimos anos, a quebra de fronteiras causada pelas migrações podem ter alguma influência? É uma pergunta geral, mas é uma pergunta interessante que eu acho que cabe na discussão do seu romance, né? Obrigado, Adriana, pela pergunta. Eu acho que é uma questão da contemporaneidade, essa discussão das identidades, e que não começou agora, né? Eu acho que, na verdade, já há algumas décadas que essa questão da identidade se faz presente, né? E, com certeza, esse fluxo migratório, não só dos imigrantes, mas a própria questão das como se diz, entidades mestiças, o próprio Luiz está falando, de pessoas que migram de um país para o outro e os filhos nascem de uma família, vamos supor, indiana, mas que mora nos Estados Unidos, ou, enfim, todas essas misturas que já acontecem há muito tempo. Isso tem reflexos na literatura contemporânea de diversas maneiras, na literatura pós-colonial isso é muitíssimo presente, né? Nós, das literaturas de língua inglesa, isso é uma questão que a gente trabalha em diversos autores, diversas autoras, né? Como a identidade dessas pessoas que migram ou que nascem num país, mas de família de imigrantes, né? Como que isso é uma questão a ser trabalhada, elaborada, e eu acho que sim, esse fluxo migratório mais recente, né, desses últimos anos aí, intensificou uma discussão que já está acontecendo há bastante tempo. E óbvio que se isso está na cultura, isso vai ser refletido na literatura. E eu acho que sim, acho que faz parte sim. Obrigada, Tarso. Paulo, o que você gostaria de perguntar? Não é exatamente uma pergunta, é um esclarecimento, né, ao Tarso, né? Porque é muito curioso o título, né, do seu trabalho seria a África neocolonial, no romance desse escritor que eu não uso pronunciar o nome porque eu não sei. Wizard of the Crown, né? E assim, o que eu assim gostaria assim, de ouvir um pouquinho de você é sobre essa ideia de África neocolonial. Você poderia falar um pouquinho disso? Assim, é mais por uma curiosidade mesmo de ouvinte aí e de leitor, né, do seu trabalho. Beleza. Paulo, a ideia
de dar esse título África colonial, tanto usar nessa ideia da África neocolonial, tanto nessa comunicação quanto no artigo, é porque o próprio Ngugi, ele desenvolve essa ideia de que ele está falando ali da comunidade dele, né, da Nigéria, desculpa, do Quênia, está falando do Quênia, mas a ideia dele é que ele entende que o que se aplica ao Quênia, no sentido de que o Quênia vive essa realidade neocolonial, de ter sido uma colônia, de uma potência europeia, e as questões que isso traz, isso se aplica a diversos outros países, né? Ele mesmo defende essa ideia. E no final do romance tem um epílogo que ele comenta sobre isso, né? Que se ele puder contribuir para que aqueles que se veem em situações semelhantes àquele sobre as quais ele escreve no romance, se eles puderem pensar, refletir, elaborar sobre a própria situação deles na África como um todo, e particularmente na África negra, né, porque essa questão é muito forte para ele, né? Se eu não me engano, acho que ele tinha comentado alguma coisa sobre o Nietzsche, vontade de potência e tal, países periféricos. A questão do Ngugi, apesar dele querer abarcar toda a África negra neocolonial nas discussões e nas ideias dele, tem essa coisa muito marcadamente desse embate, dessa problemática racial. Ele bate muito forte nessa tecla, porque não deu para falar na comunicação, mas no artigo eu comento sobre isso, né? Ele tem toda uma questão da elaboração da língua, né? Ele começa escrevendo em inglês, as obras dele começam escrevendo em inglês. Num dado momento ele vai preso e tal por criticar o governo, e na prisão ele passa a escrever na língua da etnia dele, dos Gikuyu, né? Esse romance mesmo, Wizard of the Crow, foi escrito em Gikuyu, e depois ele mesmo traduziu para o inglês. E quando ele passa a escrever em Gikuyu, ou seja, que a comunidade mais imediata dele ali passa a entendê-lo mais diretamente, é nesse momento que ele é sentenciado à morte pelo segundo governo ditatorial do Quênia pós-independência, né? Porque ele passa a se tornar uma ameaça, porque as pessoas estão entendendo ele, as pessoas da comunidade estão entendendo ele de uma forma muito direta, né? E ele tem toda uma elaboração sobre isso, tem esse texto a quem interessar, Decolonizing the Mind, você consegue até achar na internet, né? Descolonizando a mente, ou decolonizando a mente. E ele fala toda essa elaboração que ele faz, e uma das coisas é isso, que ele falava que ele não ia mais escrever na língua do colonizador, né? Do colonizador branco, fique bem claro, né? E ele passa por todo esse processo de valorização da língua da etnia dele, né, que, apesar de ser a mais populosa, é 17% só da população do Quênia, né? Então, assim, tem toda uma elaboração disso ali, né? E no romance, no Wizard of the Crow, isso também é muito forte, essa questão da raça, né? Tanto que o exemplo que eu peguei é um, mas tem vários outros que elaboram tudo isso. E para ele, isso é uma questão que se aplica a toda essa África negra que foi colonizada, explorada por potências brancas. Então, para ele, discutir a África neocolonial é discutir a questão da raça, é discutir tudo isso num bolo só. Colonização, raça, dominação, tudo isso. E sempre me vem à mente o decolonial, né? Quando você fala no neocolonial, aí a gente tem um certo, né, um estranhamento, né? Sim. E o que é interessante é que agora está tendo até uma discussão mais específica, né, sobre descolonial e decolonial. Decolonial, né? Só que o Ngugi, ele escreve esse Decolonizing the Mind em 1981, né, que foi quando ele estava preso. Então, essa discussão, na verdade, ele tinha começado lá atrás, e hoje em dia ela está tomando alguns outros rumos, né, que tem a ver com a colonização da América Latina, né, e a africana, que tem as diferenças e tal. Mas quando eu penso em África neocolonial, em relação à obra do Ngugi, é a partir dele mesmo, do que ele mesmo fala. E há também esse sentido de que o processo de colonização ainda não acabou.
Exato. Ou estou enganado? Eu acho. Quer dizer, Ele acha que não, eu também acho que não. Quer dizer, se transforma, né? Claro, né? Exatamente. Transmuda, né? Ainda somos colônia. Era justamente isso, né? Para ver essa diferença entre o que ele pensa, você, né? Chama de neocolonial. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Então, só uma coisa, agradecer mais uma vez ao Pedro, tá? Pedro não está aparecendo aí para o pessoal, mas ele está aí nos bastidores. Obrigado. Você é nosso colega quase já, né? Já Exato. Pedro realmente é uma força para nós e de muita cultura e conhecimento também. É como falou o Paulo, praticamente o nosso colega, não é? Já está assim. Sei lá, né? É isso mesmo. A paquidérmica UERJ resolveu as burocracias. Que é lento, né? Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta, algum comentário, alguma questão? Aqui nós só temos elogios, e isso que eu tinha falado com o Tárcio, mas é para todos. Olha, excelente, obrigada pela palestra, pelo conhecimento dos livros que não conhecíamos, né? Relembrar é parte de uma recuperação. Então, tem uma aqui, fico brava quando o tempo acaba, vontade de ouvir mais. Então, com essa... Olha, e a Shirley termina aqui também, e parabéns a todos, excelentes apresentações. Então, é assim também que eu gostaria de encerrar a nossa mesa, agradecendo muito a participação dos colegas, a possibilidade de ouvi-los, de poder compartilhar, mediar com o público tão afetuoso e acolhedor também a fala de vocês. Então, assim, agradecemos a todos a participação, o debate, como nos iluminou a reflexão, porque é um elo entre a literatura, o social, o político, o humano, né? Então, é assim, parece o tempo inteiro que nessa mesa a gente estava falando de vísceras, né? É algo, assim, muito, muito forte, muito intenso. Então, muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Cris. Obrigado. Só lembrar amanhã, né? Amanhã Vamos a gente continua. Amanhã, porque eu também sou um dos coordenadores do grupo, né? Então, amanhã nós continuamos às 14 horas, né? 14 horas, né? Com as mesas. E eu espero que todo mundo esteja lá presente para ouvir a fala do Julian Fuchs, né? Que é um dos escritores contemporâneos, assim, um dos mais conhecidos agora e tal. Nós vamos ter agora a fala não só de um professor, porque ele também é um professor, né, universitário, mas também de um ficcionista, né, alguém que vai tratar da literatura como alguém que também escreve, produz literatura. Então, eu acho que é muito importante a gente encerrar, né, até assim como uma espécie de resistência da nossa área, né, de dizer que não, sim, literatura é importante, as letras é importante, a cultura, a ciência, tudo é importante. Né? O que não é importante é isso que está aí. Mas isso que a gente está fazendo aqui é um processo de resistência. Saúde também, vacina para todo mundo, não é? Isso aí. Obrigado. Muito obrigado aí, Cris. Pô, adorei, assim, obrigado por tudo aí. Pedro. De resistência e transformação, né? Porque ninguém pode com a gente, não, viu? Não pode. Vamos, obrigado por tudo. Como diz o Chico Buarque, vai passar. Por sua condução maravilhosa aí do debate, né? E um prazer muito grande estar aqui com o Paulo, nossos queridos amigos Paulo e Tarso, né? Dividindo essas ideias. Pena que o tempo seja tão curtinho e passe tão rápido, né? Pois é. Obrigado a você. Qualquer dia eu tô comendo pão de queijo lá. Se quiser. Assim que melhorar. E a gente vai fazer tudo isso presencialmente, né? Isso. Aqui, aí, a gente come pão de queijo e umas cervejinhas, a gente faz outras coisas também. Opa! Não é verdade, porque essa coisa só de ficar com o isolamento social deixa a gente meio louco, nossa senhora, né? Porque é necessário, é imprescindível, né? Até as vacinas virem.
Não é isso? Vamos fazer um super encontro com café, pão de queijo, samba, viu, Paulo? Bota também. Sim, pô. Entramos todas as artes, né? Vamos aqui para o Carioca da Gema, aqui, quando abrir. Eu queria também agradecer ao Luiz, ao Paulo aí por dividir a mesa, pelas falas, obrigado. Agradecer a Cris também pela condução, obrigado, Cris. Mais uma vez ao Pedro e ao pessoal que ficou assistindo nossas falas aqui, que comentou, Provavelmente. que fez perguntas. Obrigado a todo mundo. É sempre um prazer falar sobre literatura, principalmente nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao pessoal todo que está aqui Então, no bate-papo aqui. até amanhã. Um abraço a todos. Ó, Né?